Voltando então, para terminar o ponto 11, que já tá já no finalzinho, eu acho legal aqui a gente ler juntos uma decisão da terceira turma, que vai contar um pouco da história, como eles estavam decidindo antes dessa última decisão que nós lemos da ADI 5766. Esse julgado aqui é da relatoria do ministro Alberto Balazero, e tá escrito assim, ó: este relator vinha entendendo pela inconstitucionalidade integral dos dispositivos relativos à cobrança de honorários advocatícios do beneficiário da gratuidade judiciária. Ah, tá. Porque foi publicado, olha que interessante, tinha saído uma certidão, a ADI 5766 foi julgada, né? Aí saiu lá uma certidão, informando do julgamento. De acordo com essa certidão aqui, estava dizendo que o artigo 791 lá da CLT sobre os honorários tinha sido declarado inconstitucional. E aí o ministro Alberto Balazero estava dizendo, então, que ele vinha entendendo pela inconstitucionalidade integral dos dispositivos da cobrança de honorários, com base nessa certidão. Só que, aí ele continua, contudo, advindo a publicação do acórdão, nossa, muito tempo depois, ó, essa certidão foi de outubro de 2021. E a publicação do acórdão aconteceu só em maio de 2022. Ele tá falando aqui, ó, vindo o acórdão, restou claro que o STF declarou a inconstitucionalidade apenas do trecho, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, e ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, ele diz aqui que em sede dos embargos, o STF reafirmou que essa declaração de inconstitucionalidade foi nos termos do pedido, que pedia justamente a inconstitucionalidade destes termos em específico, e diz então que a inteligência do precedente firmado pelo STF não autoriza a exclusão da possibilidade de que, na Justiça do Trabalho, o beneficiário da justiça gratuita tem obrigação, sim, decorrente da sucumbência, que fica sob condição suspensiva de exigibilidade, e que o STF reputou inconstitucional apenas a presunção legal de que a obtenção de créditos na mesma ou em outra ação por si só exclua a condição de hipossuficiente do devedor, que é o que nós vimos. E essa questão aqui em específico eu achei legal compartilhar com vocês, porque já foi pedido numa questão de segunda fase de curso, né? Um curso perguntou sobre isso. Bom, muito bem. Depois a gente tem aqui uma decisão da SVDI 1. Diz o seguinte: a SVDI 1, sob o fundamento do artigo 894, parágrafo 2º da CLT, deixou de analisar a alegação de existência de divergência jurisprudencial ao constatar que a decisão embargada estava em consonância com tese vinculante do STF. A SVDI 1 deixou de analisar a alegação de existência de divergência ao constatar que a decisão embargada estava em consonância. Ah, tá. Então, ele não analisou um recurso porque ele estava em consonância com a ADC 58. Na hipótese, a decisão embargada, que estava em conformidade com a tese vinculante do STF, determinou que a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial e a correção do depósito utilizasse os mesmos índices de correção monetária de juros vigentes para as condenações cíveis em gerais, quais sejam a incidência do IPCAE e dos juros previstos no caput do artigo 39 da Lei 8177, equivalente à TR acumulada no período correspondente na fase pré-judicial, e a partir da citação à Selic
Então, antes o IPCAE e os juros. E depois, a partir da citação, a Selic. Vou até grifar aqui. Correção pelo IPCAE e dos juros. E depois a Selic. Próximo também é SVDI 2, agora, de junho de 2022. Os efeitos da coisa julgada alcançam as partes e o julgador, de forma a impossibilitar aos órgãos da Justiça do Trabalho o conhecimento de questões já decididas em razão da preclusão pró judicato. Ademais, o juiz homologador do acordo não possui prerrogativa de alterar seu conteúdo extemporaneamente e sem a anuência das partes. Ademais, o juiz homologador do acordo não possui a prerrogativa de alterar seu conteúdo extemporaneamente e sem a anuência das partes. Nesse contexto, afronta a garantia do devido processo legal a vedação do artigo 836 da CLT e 831, parágrafo único da CLT, se após um acordo judicial que já transitar em julgado pela inércia da parte credora, for proferida decisão de juízo da execução para reabrir a causa e determinar o pagamento de valores diversos daqueles que foram avençados, a imposição de multa, a execução imediata e a apreensão de veículo. Então, acho que o importante aqui é mencionar que a coisa julgada alcança também o julgador. Então, o julgador não pode reconhecer de questões já decididas em razão da preclusão pró judicato. Ademais, o juiz homologador do acordo não possui a prerrogativa de alterar seu conteúdo. Muito bem. Continuando. Esta Corte Superior, por meio da SDC, reconheceu a impossibilidade do Ministério Público ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, salvo se comprovada a má-fé. Mais uma vez, a SDC reconheceu a impossibilidade do MP ser condenado para pagamento de honorários. Só vai pagar honorários se sua atuação decorreu de má-fé. Citaram aqui o artigo 127. Entendeu-se pela aplicação analógica do artigo 18 da lei da ACP, que diz que nas ações de que trata esta lei não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas, salvo má-fé. Em honorários de advogado, custas e despesas processuais. No caso, o tribunal tinha condenado o MPT com base no artigo 791-A. Mas aqui o TST está falando que não foi constatada a má-fé do Ministério Público, então não se aplica. Aqui, então, está falando que se aplica de forma analógica ao 18 da lei da CP. Agora, mais dois para a gente já terminar. Um aqui é da SB, os dois próximos são da SBDI 2. Um é de junho e o outro é de setembro. O de junho diz o seguinte: não é possível, em grau de recurso, condenar o recorrente em honorários advocatícios quando a parte a quem interessaria essa condenação não recorreu adesivamente, sob pena de configurar reformácio impégios. Não é possível condenar o recorrente em honorários advocatícios não é possível condenar o recorrente em honorários advocatícios quando a parte a quem interessaria essa condenação não recorreu adesivamente,
sob pena de configurar reformácio impégios. No caso, a Corte de Origem julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo autor, não se manifestando quanto aos honorários do réu. Interposto recurso ordinário pelo autor, a SBDI-2 negou-lhe provimento, também se omitindo sobre a verba honorária. Dessa decisão, o réu opôs edes, alegando que a subseção não se pronunciou sobre seu direito ao pagamento de honorários. Mas não foi acolhido esses edes, porque não havia omissão a ser sanada. Então, deixa eu ler aqui um resuminho, para ver se fica mais claro. Em ação rescisória, honorários advocatícios, inexistência de fixação em primeira instância, recurso da parte vencida, ausência de impugnação da parte vencedora quanto à verba honorária. Não pode, então, condenar em sede recursal, porque não teve pedido, né? Então, a gente teve um autor, ele ajuizou, então, uma ação rescisória, essa ação rescisória foi julgada improcedente, aí ele recorreu. Aí, o recurso também negou provimento, foi negado provimento ao recurso. E nenhum desses casos aqui foi determinado o pagamento de honorários advocatícios. Então, não adianta a parte vencedora opor os embargos, pedindo para que seja omissa essa parte, porque para a SBDI-2 ele não entrou com recurso, pedindo que fosse determinado. Então, não havia omissão para ser sanada. E, por fim, vamos ver aqui. Também vou começar pelo resuminho, acho que vai ficar mais fácil. É de setembro de 2022. Minuta de decisão homologatória de acordo assinada pelo juiz, por engano, durante o recesso forense. Possibilidade de chamamento do feito à ordem para correção do equívoco antes mesmo da publicação do documento. A ausência do direito líquido e certo ao restabelecimento... Possibilidade de chamamento do feito à ordem para correção do equívoco antes mesmo da publicação do documento. Aí tá dizendo que é permitido ao juiz chamar o feito à ordem para correção do equívoco em sua decisão. Tá mencionando aqui o artigo 494, item 1. No caso concreto, percebendo o desacerto na minuta da decisão homologatória de acordo, tornou-se assim efeito antes de sua publicação. Isso está em conformidade com o postulado da boa-fé. Artigo 489, parágrafo 3º da CLT. Do CPC, desculpa. O questionado documento assinado por engano durante o recesso, sem publicação, não deve produzir efeitos. Então, agora sim, terminado, então, esse ponto 11, com diversas decisões bem importantes. Até o próximo vídeo.